a ideia hoje é apresentar para vocês um pouco da história e do que é a FAUSP. Tá? A Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo é um espaço e é uma história que está convidando vocês a participar com a gente. A faculdade nada mais é do que o acúmulo do trabalho e das contribuições de todos os professores, funcionários e alunos que passaram pela instituição. Então, a FAO é essa construção coletiva que envolveu vários professores desde o início da faculdade, quando ela foi criada, cada um trazendo a sua contribuição, o seu assunto, as suas questões, para serem discutidas, compartilhadas e construídas dentro das disciplinas. A FAO foi fundada em 1948 a partir da Politécnica. A Politécnica era uma das unidades fundantes da USP. Ela era uma das unidades que criou a Universidade de São Paulo. E logo no início, a Politécnica já tinha um curso de engenheiro arquiteto, que formava alguns poucos profissionais por ano. Foi deste curso e dessa unidade que, em 48, foi criada a Faculdade de Arquitetura. A ideia, em 48, era dar uma formação muito diferente da que a Poli vinha dando para os arquitetos engenheiros, os engenheiros arquitetos. Quem criou a faculdade no início foram justamente os professores da Poli, o mentor, o professor que estava à testa desse processo, era o Luiz Inácio de Anhanha-Melo, que era um importante engenheiro, um importante urbanista, que tinha atuado muito fortemente junto à Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado, em uma série de proposições, revendo a legislação municipal e os planos municipais. O Anhanha-Melo ele vai se tornar o primeiro diretor da FAO e vai ser quem ajuda na montagem do quadro de professores que iriam estruturar a faculdade. Entre os primeiros professores, muito próximo de Anhanha-Melo, vai estar o João Batista Villanova Artigas. O Artigas, ele, nos anos que estavam sendo discutido como seria estruturado o curso da FAO, o Artigas vai fazer uma viagem aos Estados Unidos e vai conhecer os cursos nos Estados Unidos para trazer para cá ideias, contribuições que possam realmente dar ao ensino da arquitetura na FAO uma ideia e uma proposta bastante diferente dos demais cursos que estavam em funcionamento na época no país. Então, a FAO vai ser instalada inicialmente na casa dos Penteado, que era um casarão estilo secessionista vienense, feito por um arquiteto chamado Carlos Ekman, na Avenida Higienópolis, em São Paulo. Na época, o casarão estava fechado e o Anhanha-Melo faz algumas gestões junto à família Penteado para que ela doe o edifício para a Universidade de São Paulo, porque eles entendiam mesmo que o curso de arquitetura ficaria lá muito bem instalado, próximo da Rua Maria Antônia, onde estava, na mesma época, a Faculdade de Filosofia, perto do Mackenzie, perto do centro da cidade. Então, o prédio foi adaptado numa reforma bastante simples, construíram alguns ateliês e começou a funcionar lá em 49. O primeiro desafio era entender como ensinar a arquitetura de uma forma muito diferente do que era feito tradicionalmente na Poli. O Artigas queria mesmo que a FAO fosse vista como uma escola de arquitetura moderna, que entendesse o projeto em todas as suas escalas. Então, em 62, é criado o Departamento de História e de Projeto. É natural que História entrasse com peso muito forte. O Departamento de História da FAO é um dos departamentos de História mais potentes, mais importantes, não só da Universidade de São Paulo, mas do ensino da arquitetura no país. E o Departamento de Projeto é criado no mesmo ano, os dois em 62. Em 1964, um pouco depois, é criado o Departamento de Tecnologia, que era natural, havia uma certa resistência a entender que o ensino da tecnologia para os arquitetos é diferente do ensino da tecnologia
para os engenheiros. Os professores da Poli, no primeiro momento, entendiam mesmo que a Poli ensinava tecnologia, não haveria por que ter departamentos e professores ensinando tecnologia num curso que não fosse a Politécnica. Essa construção da identidade, das estratégias de formação dos arquitetos, exigiu, então, a criação desses 3 departamentos, o início de uma estratégia de ensino baseada no projeto. Quem entrar na FAO vai começar a fazer projeto logo no primeiro ano. É assim que se ensina a arquitetura. É uma maneira muito diferente do modo de ensinar engenharia. Tá? O prédio da FAO Maranhão, como nós chamamos, a antiga Vila Penteado, que outrora se abria para a Avenida de Higienópolis, e hoje, depois do loteamento do terreno, tem acesso apenas pela rua de trás, né, pela Rua Maranhão, foi a sede da FAO muitos anos, até que se consolidasse o projeto da cidade universitária. Quando a Faculdade de Arquitetura decidiu transferir seu curso para a cidade universitária, Armando Salles de Oliveira, ali junto da Marginal Pinheiros, havia-se de se decidir quem queria fazer o projeto do edifício. A escolha natural, óbvia, e até hoje muito festejada, foi o próprio Artigas a concebê-lo. A mudança para o edifício se fez em 1969, num período ainda complicado, porque nesse período o Artigas estava afastado por perseguição política, estávamos durante a ditadura já, e o Artigas tinha um forte envolvimento político. Então ele não pôde acompanhar tão de perto quanto gostaria da execução do edifício. E foi um dos edifícios mais emblemáticos construídos na cidade universitária e até hoje é um dos nossos ícones. É um espaço formativo, é um espaço que nos faz refletir sobre a arquitetura, vivenciando a arquitetura, discutindo a arquitetura dentro de um edifício que nos provoca diariamente a ver, rever e repensar o espaço, as suas escalas e as suas questões. O edifício do Artigas é uma parte importante da experiência de cursar o curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo. O edifício foi muito inovador, conhecido hoje internacionalmente, é mesmo um ícone de uma maneira de pensar a arquitetura generosa, integrada, inovadora, que coloca mesmo professores, alunos e funcionários num convívio diário muito intenso, muito profícuo, muito rico como experiência, e que permite que a gente trabalhe num espaço que nos faz pensar, que nos faz refletir sobre a arquitetura o tempo inteiro. O edifício, como concebido em 68, não tinha todas as características que hoje tem e não atende todas as necessidades que a FAO acabou criando nesse tempo. O Artigas entendia mesmo que fazer pesquisa era o trabalho que ele desenvolvia no escritório. A FAO reunia, nessa época, alguns dos mais importantes arquitetos que eram chefes e os arquitetos de alguns dos mais importantes escritórios de São Paulo. Rino Leve, Gasperini. Rino Leve era um arquiteto italiano importantíssimo que não estudou no Brasil, ele é formado na Itália e tinha um dos escritórios mais avançados do Brasil à época. E esses professores todos conciliavam a prática profissional com o magistério. Com o tempo, a Universidade de São Paulo acabou desenvolvendo uma série de exigências com relação a espaços de pesquisa laboratoriais que demandaram a construção de um edifício, que é o nosso edifício anexo à FAO, projeto do Gasperini, justamente professor da FAO, que passou a acomodar a maquetaria, a parte de gráfica, laboratórios fotográficos, de imagem, estúdios, que outrora se instalavam todos no edifício do Artigas. A partir da entrada do professor Reginaldo Ronconi na FAO, ele criou
Canteiro Experimental, que é um outro espaço pedagógico, lindeiro, ao anexo da FAO, onde os alunos podem desenvolver trabalhos em canteiro, entendendo da execução, da construção e do trabalho feito no canteiro de obras. Esses três espaços funcionam articuladamente e sediam hoje o curso de graduação da FAO. Quando o curso de graduação mudou para a cidade universitária, o edifício, a Vila Penteado, em Higienópolis, ficou vazio. E foi justamente, então, a partir desta situação, que se decidiu criar o curso de mestrado da FAUSP. O mestrado foi criado em 1972, foi o primeiro programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo do país, foi extremamente pioneiro, e o doutorado foi criado em 1980. E o doutorado foi tão pioneiro, tão inovador, que até 1998, ou seja, por quase 20 anos, era o único programa de doutorado em arquitetura e urbanismo de toda a América do Sul. Durante esse período, a FAO se tornou a referência nacional como um local de pesquisa e produção de conhecimento acerca da história da arquitetura brasileira, da tecnologia e do pensar sobre o urbanismo e a prática projetual. A partir de 2006, passou a contar também com a graduação em design. A graduação em design foi colocada justamente na FAUSP, porque o design era uma dos temas de projeto colocados já desde o início da criação da FAUSP, pelo Artigas e Anhanha Mello.